Meus irmãos, Deus seja louvado por esse momento, por esse tempo. Verdade é que algumas pessoas estão até preocupadas em entregar o nome para o presbiterato ou diaconato por causa dos abraços do Elísio. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: esse abraço é o início de uma obra. Então, o homem que é chamado e resiste a esse abraço, caminha perseverante, já tem 50% do ministério. É só agora caminhar, meu irmão, porque eu vou dizer, você está vivo aí, sorridente, Deus é bom. Que Deus lhe conserve assim, Elísio, firme e forte na rocha. Meus irmãos, que dia abençoado, que domingo de Deus. Tem domingos que nós queremos registrar nos nossos corações, assim, domingo, desde o culto da manhã que Deus tem falado conosco, tem nos abençoado, tem fortalecido a sua igreja, e isso é bom demais para a gente, irmãos. Isso é renovador. Isso traz ao coração da gente a alegria de poder servir ao Senhor Deus, de ver e acompanhar os crescimentos dentro da comunidade, perceber que Deus usa pessoas como nós, finitas, limitadas. Nós nem somos merecedores, nenhum de nós somos merecedores. A isso nós chamamos de favor de Deus, graça, bondade, em que Ele separa, em que Ele comissiona, em que Ele convoca e levanta homens para que fielmente, de forma fidedigna, possam guardar a palavra de Deus, servindo ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Que assim seja, querido Eric, caminhe sendo fiel às Escrituras. Eu não poderia, nesta noite, diante dessa ordenação, falar em outra coisa que não fosse o nosso compromisso com a Escritura. Por esta razão, eu lhe convido aí ao livro de Esdras, capítulo 7, depois do livro de 2 Crônicas. Esdras, capítulo 7. Estarei lendo apenas o versículo 10. Aliás, eu lhe convido a estar lendo comigo apenas o versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Toda igreja. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Deus seja louvado. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. A leitura dela já traz ao nosso coração um norte, um direcionamento. Eu te peço, ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, que a Tua palavra encontre morada em cada vida, em cada coração, em cada pessoa aqui presente ou cultuando ao Senhor Deus através da internet ali, recebendo ali as imagens, mas também, sobretudo, cultuando e louvando o Teu nome. Que essa palavra encontre morada, que essa palavra conduza os nossos pensamentos, que essa palavra possa forjar o nosso caráter, que essa palavra possa alimentar a nossa alma, Senhor. E usa-me como instrumento para a glória do Teu nome. Oramos e já te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Querido irmão, contou com a sua Bíblia aberta aí nesse livro de Esdras, capítulo 7, apenas o verso 10 é objeto da nossa reflexão, da nossa exposição nessa manhã. Mas presta atenção, querido, note bem, eu preciso entender os detalhes pelos quais Esdras se levanta aqui com boca de Deus para trazer essa palavra ao povo de Israel. Eu preciso entender o porquê que Esdras é levantado, e de maneira muito contundente ele destaca o compromisso que o homem deve ter com a palavra de Deus, e muito aplicável hoje para uma ordenação de um presbítero. Mas esse texto serve para o meu coração, para o seu coração. Eu preciso saber qual é o arcabouço, qual é o pano de fundo, por que Esdras traz essa palavra, o porquê da inclinação de Esdras para conduzir o povo, tendo a palavra de Deus como base. Note bem, querido, se você prestar atenção, se você estudar o livro de Esdras, você vai entender que esse livro está aqui locado historicamente em um contexto extremamente interessante, mas conturbado, difícil para a nação de Israel. Aqui nós entendemos desde o início do livro que há uma volta de um primeiro grupo, que nós chamamos, à luz das Escrituras, de um grupo de exilados, eles que estavam lá na Babilônia, eles que estavam de retorno.
E nós precisamos entender melhor que o povo de Deus, o povo de Israel, ou a última parte dele, que era os moradores do Reino Sul, foram levados para o cativeiro. Por quê, pastor? Eles foram viver cativos na Babilônia. E se você estudar o contexto, você irá perceber por fruto da desobediência, da não observância da palavra de Deus, do não compromisso, de não ter um coração escravizado pela palavra de Deus. O que é que eles fizeram? Eles quebraram a lei de Deus de várias maneiras. Presta atenção, irmãos, enquanto eu não vivo a palavra, enquanto eu não tenho um compromisso no meu coração de viver a palavra, eu quebro de maneira prática, de maneira contundente, com o meu comportamento, a lei de Deus. Esses homens aqui, a nação de Israel, estava extremamente desobediente, não à toa que eles estavam recebendo o peso do juízo divino e perfeito de Deus. Deus trata os seus filhos, Deus molda o coração da gente, por vezes em meio às provas, às dificuldades, às angústias. É interessante, irmãos, que o texto irá nos levar a esse contexto em que Deus levantou profetas que pudessem exortar o seu povo. Sempre foi assim, irmãos. Homens que foram levantados por Deus para que pudessem exortar. Vários profetas foram levantados. Mas o povo, de dura cerviz, de coração endurecido, de forma insistente, eles procuravam seus próprios caminhos. Em outras palavras, em síntese, estamos aqui no retorno de um grupo da Babilônia, do povo de Israel que voltava para a sua terra, mas o contexto nos apresenta um povo extremamente desobediente. Eis que eles colheram fruto disso, como dizíamos, o peso da mão do Senhor Deus. Se você prestar atenção e estudar aqui o contexto, quero ser muito objetivo nele, você percebe que quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia cativo, o povo não foi de uma vez só. Historicamente foram grupos fracionados, o primeiro grupo, um segundo grupo, um terceiro grupo. Deus usa o mesmo expediente, grupos começam a retornar à nação. Se você olhar para o contexto desse livro de Esdras, vocês irão perceber que outros profetas foram levantados para exortar, para dizer ao povo, como Jeremias: vocês não deram ouvidos à palavra do Senhor, vocês serão castigados. Lá no capítulo 29 de Jeremias, você pode perceber isso. Vocês estão desobedecendo a palavra, Deus haverá de pesar a mão sobre vocês. Esdras aqui está representando e liderando um segundo grupo que voltava depois do exílio. E é interessante, irmãos, que é fato, todas as vezes que um profeta de Deus, todas as vezes que um homem de Deus, de maneira fidedigna, fiel às Escrituras, se levanta para exortar, para orientar, para apontar o caminho, todas as vezes nós iremos perceber que sempre os falsos profetas entram em cena, dizendo o quê? Isso é besteira, está tudo bem, isso é exagero da liderança, fica tranquilo, porque ao final todos serão salvos. É interessante como os falsos profetas, eles se levantam, tentando amenizar, tentando procurar palavras bonitas, tentando sinalizar ao povo que isso é exagero, é pesado demais para a gente. Mas nós iremos perceber, irmãos, que o Senhor Deus levanta homens comprometidos, que avisam, que apontam, que exortam o coração da gente, dizendo: olha, vocês precisam observar, vocês precisam amar a palavra, vocês precisam obedecer ao Senhor. É interessante, como dizíamos, o falso profeta diz: não fica tranquilo, não recaia sobre os teus ombros o peso da lei do Senhor Deus. Mas presta atenção, se você pega o profeta Jeremias, ele vai dizer o seguinte: olha, e Jeremias foi conhecido como profeta chorão. Alguém certa vez me perguntou: pastor, por que Jeremias era conhecido como profeta chorão? Sabe por quê? Porque por vezes no seu livro o profeta Jeremias está em prantos, em choro, por causa da desobediência do povo.
Eric, você foi ordenado hoje, querido. Por vezes você irá chorar como líder da igreja. Todos nós passamos por isso. Todos nós atravessamos momentos em que nós nos derramamos e até afirmamos: meu Deus, por que essa dureza? Por que esse afastamento? Por que o não compromisso com a palavra? Esdras, que está voltando com esse segundo grupo do exílio da Babilônia, ele é levantado por Deus para dizer: olha, nós não podemos deixar de cumprir as palavras do Senhor Deus. Se você volta um pouco, você vai perceber que nada acontece por acaso, todas as coisas acontecem quando Deus levanta um homem para que a vontade de Deus pudesse ser estabelecida. Se não, vejamos desde o capítulo 1, versículo 1, está escrito lá: o livro é escrito, revelado para que se cumprisse a palavra do Senhor. Ou seja, é a palavra de Deus que exorta, é a palavra de Deus que equipa a igreja, é a palavra de Deus que anima o povo, mas é a palavra também que conduz o povo segundo a sua vontade. Deus, ele é especialista em restaurar, em renovar e em conduzir o seu povo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Quando chegamos no capítulo 7, o início do capítulo 7 vai dizer o seguinte: olha comigo: passadas estas coisas. Irmãos, uma palavrinha como essa, ou 3 palavrinhas, passadas estas coisas, pode durar muito tempo. No nosso contexto, sabe quantos anos? 60 anos. 60 anos depois, Deus levanta um homem chamado Esdras, para que pudesse conduzir o povo, para que pudesse orientar o povo, para que pudesse exortar o povo. Como Neemias foi levantado por Deus, ali naquele contexto do rei Artaxerxes, autorizado pelo próprio Deus para reedificar os muros de Jerusalém. Esdras é boca de Deus, Esdras é levantado. Esdras era um sacerdote. Pastor, o que era um sacerdote? O papel do sacerdote era ensinar ao povo a palavra de Deus. O papel do sacerdote era orar pelo povo. O papel do sacerdote era conduzir o povo. E seja bendito o nome do Senhor Deus, que nesta noite mais um homem foi levantado para conduzir o rebanho de Deus. Aleluia. Seja louvado o nome de Deus para sempre. O que Esdras faz? Esdras, que liderava essa segunda caravana que voltava da Babilônia para Jerusalém, Esdras se levanta com o propósito de ensinar a palavra. Nós podemos enxergar 3 verdades. Quero ser muito objetivo aqui hoje à noite, meu irmão. 3 verdades pulam aos nossos olhos, que estão postas aqui no versículo 10. Lembrem-se, há um segundo grupo que volta da Babilônia, que volta do cativeiro, e Esdras tem a preocupação que esse retorno não seja um retorno inadvertido, descompromissado com a palavra, não a todo custo, não negociando os valores, não jogando na vala comum, em qualquer outro lugar, aquilo que é tão caro para a gente, que é a Escritura, que é a palavra. E lembrem-se, irmãos, eu estou falando de um sacerdote, de alguém que é levantado, de alguém que está conduzindo como líder esse povo a Jerusalém. Mas note bem, Esdras tem um compromisso com aquele que é o autor de todas as coisas. Esdras tem um compromisso com Deus. E note bem que 3 verdades nós aprendemos aqui com esse líder, com esse sacerdote chamado Esdras. Eu chamo a sua atenção, nós temos muito a aprender. Como pastor eu preciso aprender muito, os presbíteros precisam aprender, os membros precisam aprender. Nós precisamos olhar o comportamento de Esdras, que se levanta e nos ensina 3 verdades, não apenas ao povo de Israel que voltava para Jerusalém, mas nesta noite, com palavra que se renova, Deus quer nos ensinar em nome do Senhor. Deus quer nos conduzir. Deus quer apontar para o rebanho da IPF, o qual deve ser a nossa predisposição, a nossa inclinação enquanto servos de Deus. 3 verdades eu destaco para você, para mim e para você nesta noite. Primeira delas, olha para Esdras como exemplo, como paradigma, como alguém finito, pecador, limitado, falho, que errou muitas vezes, mas presta atenção, há uma primeira verdade no verso 10, que inclina o meu coração a entender nesta noite essa verdade. Primeira verdade: Esdras estava disposto
disposto a buscar a lei do Senhor. Olha comigo, a parte A desse versículo 10, o texto diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. A primeira verdade que esse texto me ensina e lhe ensina é que muitas pessoas, lembrem-se, não tira da sua mente esse pano de fundo, o povo estava retornando para Jerusalém. Via de regra, quando nós estamos envolvidos em êxtases emocionais, em muita alegria, eu estou falando de um período de cativeiro em que o povo estava voltando para Jerusalém, a tentação para não mais lembrar da lei, a tentação para esquecer o rebanho, a tentação para deixar contextualizando a igreja, a tentação quando nós adquirimos a resposta à bênção é muito grande, mas Esdras se levanta como exemplo e diz: olha, eu estou disposto no coração a buscar a lei do Senhor. Muitos buscam outras coisas. As pessoas buscam cargos, as pessoas buscam sucesso, as pessoas buscam riquezas, as pessoas buscam poder, mas Esdras, veja, ele afirma de maneira veemente, como líder, como exemplo, como paradigma: eu estou disposto a buscar a lei do Senhor. Note bem, olha aqui para mim, querido, você quer ser abençoado por Deus, coloque no seu coração o desejo de ler, de buscar, de entender, de compreender e sobretudo de aplicar a palavra de Deus no seu coração e na sua casa, em nome de Jesus. Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que nós não podemos viver sem ensinar a palavra se nós não conhecemos a palavra. Nós precisamos aprender a meditar. Certa vez eu disse aqui na igreja, o Salmo 1, irmãos, serve para a gente como um exemplo imenso, maravilhoso, abençoado. Culturalmente, os judeus, eles meditavam na palavra. E nós conversávamos ontem, antes da reunião do conselho, sobre isso, sobre meditar na palavra. Quantas vezes estamos tão abarrotados de coisas, a agenda abarrotada, os compromissos, o acordar, o levantar, o deitar, o acordar, o levantar, o deitar, o tempo passa, semanas, meses, e quantas pessoas que não estão dispostas na busca pela palavra de Deus. Esdras se levanta para chacoalhar o povo, para dizer à nação: busquem. Mas Esdras não apenas aponta a lei, ele estava dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o exemplo, eu preciso conhecer. Alguém pode dizer: pastor, o senhor está falando de um sacerdote, de alguém que ensinava, e sabe o que ele diz? Eu não sei nada, eu quero aprender mais, eu quero conhecer a palavra de Deus. Note bem, querido, jamais iremos chegar no estágio em que iremos dizer: eu já conheço demais, já basta. Não, a palavra ela se renova, e todas as vezes que eu olho para a palavra, que eu estou no meu gabinete estudando, meditando, lendo, é impressionante a relação com a palavra. É Deus purinho falando conosco, é Deus ministrando, é Deus animando, é Deus fortalecendo. Eis a razão pela qual eu preciso ter essa predisposição para ler a palavra. Esdras tinha disposto o seu coração para buscar. Há algumas palavras importantes aqui nessa parte A do versículo 10, a ideia de se dispor para a palavra. Há muita gente que está disposta para o trabalho, há muita gente que está disposta até mesmo para o lazer, há muita gente disposta para as festas, mas presta atenção, não é pecado nisso, não há nenhum pecado nessas questões, mas presta atenção como muitas vezes nós somos negligentes à palavra. Pergunta retórica: quantos que estão aqui hoje à noite, que durante essa semana, todos os dias, leu a palavra? Quantos de nós aqui? Eu preciso pensar sobre isso. Eu quero fazer uma segunda pergunta: quantos de nós durante a semana se alimentou? Alimento físico mesmo, café da manhã, almoço e jantar. Todos nós estamos aqui com saúde, fisicamente com vida, mas presta atenção, palavra é alimento, irmãos. Esdras diz ao povo: olha, de nada adianta esse retorno se vocês não estiverem dispostos a pagar esse preço. Disposição, predisposição para ler a palavra de Deus. Eu dizia certa vez no culto matinal, a minha avó, que tem 92 anos, a irmã Letícia, que estava aqui hoje de manhã no culto, ela, por muitos anos, eu não vou ser preciso na idade quando ela parou, mas acho que até os 80 e poucos anos ela era responsável pelo culto matinal da sua igreja em Caruaru.
Lá o culto começava, se não me falha a memória, 5 horas da manhã. E não era aos sábados não, todos os dias. Acho que ela passou mais de 20, 30 anos à frente desse culto. 40 anos, 50 anos. 50 anos abrindo a igreja e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E ela diz assim: meu filho, eu disse: vó, como é a liturgia desse culto matinal? Todos os dias, há mais de 30 anos. Quando eu perguntei a ela disse: meu filho, nós fazemos uma leitura sequenciada todos os dias da Bíblia. E eu disse assim: vó, eu fico imaginando o dia do Salmo 119. E eu perguntei para ela: vó, a senhora lê o Salmo 119 todinho? Todinho. Se caiu, meu filho, eu vou ler todinho, porque é importante a leitura da palavra. Irmãos, é interessante como muitas vezes nós negligenciamos a leitura da palavra. Mas eu estou aqui hoje à noite para dizer para você como anda a leitura da palavra no teu coração, na tua vida. Ele estava predisposto a isso, mas presta atenção, há um verbo importantíssimo aqui no texto: a buscar. A palavra buscar traz a conotação de alguém que persegue, que está à procura, em outras palavras, que tem sede da palavra, que está comprometido mentalmente com a palavra, que tem interesse pela palavra. Vivemos dias difíceis, dias em que muitas vezes, quando o sermão demora mais um pouquinho, isso atrapalha a minha agenda, a minha rotina dominical. Queridos, nós precisamos entender que só existem igrejas fortes quando a palavra de fato é buscada de todo o coração, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, querido, você quer que sua família seja abençoada? Convida a palavra para ser o centro da sua casa, em nome de Jesus. A primeira coisa que esse texto me ensina é que o sacerdote Esdras, que já conhecia a lei, estava disposto de coração a buscar a lei do Senhor. Primeira verdade: busquemos a lei do Senhor. Mas alguém pode pensar: pastor, buscar por buscar? Não. Há uma segunda verdade no texto. Eu disse que ia ser muito pontual. Diz o texto aí: ele não apenas estava disposto apenas, ele estava também disposto a, não apenas a buscar, mas ele estava disposto a cumprir a palavra do Senhor. Olha para a parte B do versículo, o texto diz, vamos voltar à parte A: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. A parte B diz o seguinte: Esdras também estava disposto a cumprir a lei do Senhor. O texto traz essa continuidade de cumprimento, de obediência. Ele entendeu que a base do seu ensino era a obediência, era o cumprimento das Escrituras. Esdras diz ao povo, é como se Esdras se levantasse aqui como porta-voz de Deus para dizer: olha, eu apenas não ensino, mas eu busco, desejoso em cumprir. Usa sempre esse verbo ligando as verdades do texto. Ele estava buscando a lei, ele estava buscando, perseguindo, cumprir a lei, a palavra de Deus. Há muitas pessoas nas igrejas que apontam a palavra, que até evangelizam, que falam: vão para a minha igreja, lá vocês irão ouvir a palavra. Mas quantos de nós estamos cumprindo a palavra, obedecendo os mandamentos? Há pessoas que compreendem, há pessoas que conseguem discernir por causa do Espírito Santo, mas são letárgicos, estão distantes do compromisso espiritual em cumprir esta palavra. Presta atenção, querido, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é crente, você que foi alcançado pela graça de Deus, nós testemunhamos quando nós cumprimos a palavra em várias demandas da vida, em nome de Jesus. É a palavra que precisa conduzir o coração da gente. Esdras se levanta e diz assim: olha, o meu exemplo não é apenas o ensinar, mas eu preciso viver de maneira eficaz a palavra. Certa vez alguém disse assim: olha, eu vou trazer o meu quarto, minha cama para a igreja. Eu já disse aqui na igreja. Uma esposa. E o pastor disse assim: mas por que, minha filha, você vai trazer sua casa aqui para a igreja? A sua cama não tem espaço não, as salas são para a escola dominical. É porque, pastor, na igreja meu marido é uma bênção. Meu marido na igreja até me dá um beijo. Pastor, na igreja meu marido é simpático, eu preciso desse marido lá em casa. Irmãos, quando nós não cumprimos a palavra, quando nós apenas ficamos teorizando acerca da palavra, o nosso discurso é vazio.
é frágil. O inverso é diferente também, irmãs. Tem muito marido querendo trazer o quarto para a igreja, a sala para a igreja. Porque tem esposa que na igreja é disposta, é submissa, é uma bênção, é maravilha, é cooperadora, é adjuntora, extraindo a expressão de Gênesis, adjuntora, auxiliadora, idônea. Irmãos, a palavra idônea aqui, a ideia de palavra idônea, mulher idônea, auxiliadora, não é uma mulher que está subalterna a um homem, mas é uma mulher que está ali pronta a auxiliar com fidelidade a missão que Deus coloca sobre a vida do marido. Vivemos dias difíceis, porque as pessoas apontam a palavra, a Bíblia de todo jeito hoje, vários cultos. Quantas vezes eu estou ali zapeando num controle e procurando igrejas de pastores amigos, de igrejas amigas que eu conheço, que estudaram comigo, que moram até fora do país. Eu estou ali acompanhando esses cultos. Nós temos a possibilidade hoje desses acessos, mas quantas vezes, para muitas pessoas, isso é num campo teórico. Nós até buscamos, nós até perseguimos isso, mas quantos que não conseguem cumprir a palavra? Esdras se levanta nesse contexto para dizer aos exilados que voltavam para Jerusalém: cumpram a palavra, porque eu estou perseguindo cumprir a palavra. Querido, é fácil cumprir a palavra? Não, mas nós entendemos que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. É o Espírito que nos capacita. É fácil cumprir a palavra quando as pessoas nos perseguem? Não, Esdras estava aqui sendo levantado por Deus para dizer: olha, como líder, eu estou buscando cumprir a palavra, não apenas com palavras, mas com meu testemunho, com meu exemplo, com meu comportamento. Primeira verdade é que Esdras perseguiu a lei. Segunda verdade é que Esdras buscou também cumprir. E é uma terceira e última verdade que o texto nos ensina, que Esdras estava disposto a ensinar a lei do Senhor. Olha para o texto diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Há muitas pessoas que buscam. Esdras tinha disposto o coração para cumprir a palavra, não apenas com palavras, não apenas com retórica, mas com vida, com comportamento, com dinâmica, em casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar eu estou disposto a amar e cumprir essa palavra. Mas note bem, Esdras era alguém compromissado na propagação desse ensino, na propagação da palavra. E diz a palavra: e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, Esdras diz assim: olha, vocês precisam ensinar, vocês precisam propagar. Há muitas pessoas que dominicalmente estão aqui na igreja, mas passam de segunda a sábado distantes da palavra, não ensinando, não aplicando, não desenvolvendo, não propagando. Esdras, ele vai chacoalhar o povo para dizer: ensine a palavra, propaguem os ensinos da palavra. É como se Esdras dissesse o seguinte: olha, de nada adianta nos reunirmos no templo para adorar, para louvar, para bendizer, se nós não estivermos dispostos na propagação da palavra. Deixa eu ser bem prático com os irmãos, é aquilo que Deus colocou no meu coração. Quantas pessoas que estão dominicalmente na igreja não conseguem trazer um vizinho, um parente, um amigo? Quantos de nós que durante a semana estamos orando por aqueles que nos perseguem? Quantos de nós estão durante a semana propagando a palavra de Deus? Presta atenção, Deus nos levantou numa geração doente, perdida, desassociada da palavra de Deus. Deus nos levantou como boca de Deus nesta nação, em nome de Jesus. Eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, não descuide do ministério da palavra. Eric, não descuide do ministério da palavra. Seja um propagador dessa palavra. Ensine. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Seja zeloso, tanto no aprendizado quanto no ensino. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite, irmãos. Sejam cuidadosos. Conheço muitas pessoas que procuram mecanismos para que o culto fique mais atrativo, para que o domingo seja mais interessante. Mas eu estou aqui hoje à noite para dizer a vocês: receba essa palavra de Deus. Não há nada mais interessante e mais convidativo do que expor a palavra de Deus. Ensina a palavra.
Aqui para mim, querido, como é que você está resolvendo as tuas demandas longe da palavra? Impossível. Ensina a palavra. Propague a palavra. É como se Esdras estivesse dizendo: do mesmo jeito que eu recebi, eu transmito. Do mesmo jeito que Deus tem me ensinado, eu transmito, porque eu sou zeloso, porque eu estou disposto a fazer a obra de Deus. 3 verdades que o Senhor Deus nos ensinou hoje à noite. Esdras tinha disposto o coração para buscar. Segundo, cumprir. E terceiro, ensinar. Percebe que são 3 verbos usados aqui por Esdras, mostrando a importância de viver uma vida cristã extremamente comprometida com a palavra. Como é que está a tua vida, querido? Como é que você chegou aqui hoje à noite? Como é que você tem olhado para a palavra de Deus? Como é que você tem encarado os ensinamentos do Senhor Deus? Apenas um ouvinte, um bom ouvinte, dominicalmente na igreja, ouvindo. Em nome de Jesus, cumpra. Em nome de Jesus, ensine. Em nome de Jesus, seja sal e luz desse mundo. A Bíblia, o texto que lemos, não aleatoriamente, mas de forma proposital hoje à noite, Salmo 119, versículo 11, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu preciso amar essa palavra. Eu preciso desejar esta palavra. Eu quero concluir esta palavra, como disse para vocês, de maneira muito objetiva hoje à noite, te convidando a voltar ao Salmo 119. Quem sabe você leu esse salmo hoje de maneira inadvertida, de qualquer jeito, religiosamente. Mas eu quero te convidar a voltar para esse texto. Salmo 119. Versículo 10. Está escrito. Vamos ler juntos? Toda igreja. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir os teus mandamentos. Seja bendito o nome do Senhor. O texto diz: de todo o coração. O que é que Esdras tinha disposto? O coração. Eu tenho dito aqui na igreja, irmãos, todas as vezes que nós lermos a expressão coração, é mente, é entendimento, é conhecimento. Isso requer da gente esforço, irmãos. Eu vou concluir essa reflexão, essa palavra já. Esforço. Eu tenho certeza, nós temos vários profissionais de várias áreas aqui na igreja hoje, várias. Faz uma leitura aí de como você chegou onde você chegou, com muito esforço. Verdade ou não é, queridos? Muito esforço, muito trabalho. Horas sem dormir. Aí o Lucas, voltou. Muito esforço lá, né, meu filho? Continue, viu? Laona quer casar, viu? Em nome de Jesus. Manda a bênção. Já percebeu? Já amarrei ele no compromisso, né, gente? Que, aliás, desde quando eu faço isso com você, Lucas? Nessa semana foi quinta-feira, não foi? Já deu uma pressão dele, meu filho. Vai na bênção aí, viu? E agora, publicamente registrado, o negócio é melhor, viu, Lucas? Ele está ali, longe da família, pagando um preço. Dudu se preparando, pagando um preço. Todos nós temos uma história, irmãos. Há um preço, cada qual em sua realidade, em sua profissão, em seu chamado eficaz. E aqui eu não estou dizendo que todos serão pastores aqui, mas cada um tem um chamado eficaz e pontual. Nós defendemos como igreja reformada o sacerdócio universal do crente. Você é alguém levantado por Deus para ensinar. Claro, há pessoas com ofícios específicos, pastores e presbíteros, é fato, irmãos, mas todos nós fomos levantados. É como se Esdras fosse e era a boca de Deus aqui para, repito, acordar o povo. Busquem, cumpram, mas ensinem a palavra. E o salmista diz: eu busco de todo o meu coração. Essa é a palavra de Deus para você, pai, para você, mãe, para você, filho, para a igreja presbiteriana do Farol hoje à noite, para os presbíteros, especialmente para o Eric hoje à noite. Eric, em nome do Senhor Deus, busque, cumpra e ensine a palavra. Sabe por quê? Porque lá na frente haverá de colher os frutos do ministério que o próprio Deus lhe concedeu. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Alguém pode dizer: pastor, que bom que é só para os presbíteros, que bom que é só para o Eric essa palavra. Não, pai, é para você. Mãe, é para você. Filho, é para você. Profissional, é para você lá no trabalho. As pessoas precisam ler o Evangelho através das nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a gente, para mim, que estou aqui dominicalmente pregando, ensinando.
mas eu preciso buscar intensamente todos os dias cumprir, amar, me dedicar e buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?